Vocês já tiveram a curiosidade de saber como é que é a dinâmica de um aeroporto de grande fluxo? Esses aeroportos internacionais, né? Como nós temos, por exemplo, Galeão no Rio, Cumbica, mesmo o nosso aqui, né, em Viracopos. Não é incomum que nesses grandes aeroportos, muitas e muitas vezes, haver um congestionamento de tráfego aéreo. É quando os aviões chegam, e eles chegam mais ou menos no mesmo horário, e aí a cabine de comando tem que ir orientando quem vai pousar primeiro. Então, quando não há autorização para pousar, o que acontece? Os aviões que não são autorizados a pousar, eles precisam ficar rodando, até que eles recebam essa autorização aí de pouso. Mas, às vezes, a rotação deles é em círculo mesmo, às vezes eles dão uma volta, vão até uma outra cidade próxima, né, e retorna. O que acontece nesse período, enquanto eles ficam rodando, é, na prática, o desprendimento de energia. É a única coisa que está acontecendo ali. Energia está sendo gasta, ok? Porque não tem outra coisa que eles possam fazer. Eles não estão indo para lugar nenhum. Como eu falei, na maioria das vezes, eles estão ali rodando em círculos, esperando o momento que a torre vai dizer para eles: ei, agora é a sua vez, você pode descer, pode pousar o avião. Muitas vezes, a mente humana ela é tão complexa que ela poderia facilmente ser comparada a um desses aeroportos congestionados. Nós deixamos coisas ocuparem a nossa mente, que não vão nos levar para lugar nenhum. Pensamentos, ideias, sentimentos, que ficam congestionando nossos pensamentos, nosso coração, e que não vão nos conduzir para nenhum lugar. A única coisa que eles vão fazer é a gente desprender um grande fluxo de energia, exaurindo aí, né, os nossos recursos emocionais em relação à nossa vida, aos nossos relacionamentos. Uma das companhias aéreas que muitas e muitas vezes se faz presente na nossa mente, recebe o nome de amargura. Amargura. Enquanto cada avião, né, dessa companhia não pousar e não desligar o motor, a única coisa que vai acontecer é um enorme gasto energético das nossas emoções, que vai acabar nos levando a um esgotamento. E com esse esgotamento, as famosas atitudes emocionais que surgem de forma impensada. Vejam o que o psiquiatra e Dr. Fred Luskin, eu acho que deve ser assim a pronúncia, não tenho certeza, fala sobre a consequência da amargura. Olha que interessante essa consideração desse psiquiatra. Ele diz assim: quando guardamos uma mágoa e pensamentos, e pensamos, melhor dizendo, quando guardamos uma mágoa e pensamos na dor que sofremos, na dor que aquela mágoa causou, o cérebro reage como se estivéssemos em perigo naquele momento. Ou seja, aquela mágoa que já passou, que você já enfrentou, quando você não a libera e você fica pensando nela, todas as vezes que ela vem na sua cabeça, é como se aquela situação passada, que já não existe mais, ela continuasse acontecendo, e naquele exato momento você está reagindo, o seu cérebro está desprendendo o mesmo tipo de energia que ele desprendeu quando você passou por aquilo. Ele produz substâncias químicas ligadas ao estresse que limitam as nossas ações. A parte pensante do cérebro fica limitada. É quando agimos sem pensar para nos livrarmos da sensação de perigo. Preste atenção, não há perigo, mas para nos livrarmos da sensação de perigo. Aí eu te pergunto, por que nós temos uma sociedade tão violenta? Por que nós temos tantas manifestações de ira? De onde vem isso? Não seria consequência de mentes e de corações que estão vivendo assim, congestionados pela amargura?
É interessante que no Novo Testamento, a palavra utilizada em referência à amargura vem do grego pícria. Ela significa descontentamento a partir de frustração não resolvida. Deixa eu ver uma coisa aqui. Está aqui, ó. Frustração, descontentamento a partir de uma frustração não resolvida. Esse é o sentido da palavra no grego. Pessoas amarguradas, então, são pessoas cronicamente descontentes. Por consequência, elas vivem iradas e elas vivem amarguradas com tudo e com todos que estão à sua volta. A gente olha para a nossa sociedade e a gente vê filhos amargurados com seus pais, a gente vê cônjuges amargurados um com o outro, a gente vê amargura no nosso trabalho, amargura no nosso casamento, amargura nos nossos relacionamentos, a gente encontra amargura entre vizinhos, a gente encontra amargura na igreja. E muitas vezes nós estamos amargurados conosco mesmo. E não são poucas as vezes. É que muitas vezes a nossa hipocrisia religiosa não faz com que a gente admita isso. Mas não são poucas as vezes que nós estamos amargurados, na verdade, com Deus. Como é que nós podemos lidar com isso? Como nós podemos reciclar essa emoção em nossas vidas? Como é que a sabedoria bíblica nos orienta a lidar com isso? No ciclo da reciclagem emocional que a gente vai ver hoje, nós, primeiramente, vamos nos deparar com a intoxicação que nos leva à amargura. O que gera a amargura em nós? O que é capaz de nos intoxicar com a amargura? Veja, essa intoxicação acontece a partir das nossas expectativas frustradas. Eu quero que você abra sua Bíblia ou liga comigo em Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5, para a gente ver uma narrativa de um momento do ministério de Jesus, onde ele tem um encontro com uma mulher. O texto está em Marcos 5, 24 a 34. Em Marcos 5, 24 a 34, nós nos deparamos com uma narrativa onde nós vemos uma mulher enfrentando uma realidade que poderia ter enchido a sua vida, enchido o seu coração de amargura. Veja como o texto nos versos 25 e 26 descreve a situação dela. Diz assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Essa mulher, então, ela tinha um problema de saúde. Esse problema de saúde a levou a um problema relacional, porque na cultura de Jesus, uma mulher com um problema de hemorragia, ela não poderia se relacionar com outras pessoas, porque ela tornaria outras pessoas impuras. Então, certamente, ela vivia numa vida de solidão. E essa mulher, investindo tudo que ela tinha, ficou pobre. Perdeu tudo que tinha. Investindo no tratamento dela para ver se ela era curada. E o texto diz que, em vez disso, ela piorava. Então, eu não sei você, mas quando eu leio essa descrição, eu chego no meu coração à conclusão de que essa mulher, ela tinha tudo para ser uma pessoa completamente amargurada. Ela poderia estar amargurada consigo mesma, ela poderia estar amargurada com as pessoas ao redor dela, a sociedade dela, e ela poderia estar amargurada até mesmo com Deus. Por que eu? Por que não outra pessoa? Por que isso tinha que acontecer comigo? Ela seguiu o seu caminho. Ela fez aquilo que ela podia para encontrar as soluções de seu problema. Mas o texto nos diz que ela não teve respostas às suas expectativas. Ela gastou o que ela tinha. Aquilo que estava à altura dela, ela fez. Ela não foi alguém que ficou sentada dizendo: alguém tem que fazer alguma coisa por mim. Não, ela foi atrás. E não viu seu problema resolvido.
o seu coração poderia ter sido tomado de amargura. Veja, as nossas escolhas e as nossas posturas, quando não desencadeiam o que a gente espera, pode gerar em nós amargura. Quando você investe, quando você faz coisas, quando você age, quando você tenta em relação a qualquer realidade da sua vida, para ver isso sendo mudado, para ver isso sendo transformado, e isso não é transformado, não é mudado, as suas expectativas não são concretizadas, essa realidade pode gerar amargura. Isso aconteceu, por exemplo, na vida de uma mulher no Antigo Testamento, a parte da Bíblia que é descrita antes da vida de Jesus, chamada Noemi. Lá nós encontramos um dos livros do Antigo Testamento chamado Ruth, que conta-nos a história dessa mulher Ruth, mas que também conta a história de uma outra mulher que era a sogra de Ruth, chamada Noemi. No capítulo 1 do texto de Ruth, nós nos deparamos com uma série de situações que são vividas por Noemi, que se reverteram, melhor dizendo, que não se reverteram no cumprimento das expectativas que estavam no coração de Noemi. Na verdade, tudo que ela fez acabou surtindo um efeito contrário. Ela vivia no seu país, na região de Belém, lá começou a ter fome, ela resolve ir para a região de Moabe. Sua família, seu marido toma a decisão de ir para um outro país, um país estrangeiro, porque lá estava tendo mais condições financeiras, como hoje em dia muitas pessoas fazem, né? Eu vou para o Canadá, né? Eu vou para os Estados Unidos, porque o Brasil está horrível. Eles tomaram essa decisão e eles foram para lá. Só que quando eles chegaram lá, o que aconteceu? Pouco tempo depois o marido de Noemi morre. Pouco tempo depois os filhos de Noemi casam, ela tem noras, mas aí os filhos dela também morrem. E agora ela está viúva num país estrangeiro. E aí vem a notícia de que o país dela foi favorecido. E as coisas começaram a melhorar, a economia no país dela começou a melhorar. E agora ela resolve voltar para o país dela depois de ter ficado anos lá no estrangeiro. Mas ela foi para lá esperando que lá a vida dela fosse melhorar, e quando ela voltasse, ela fosse voltar melhor. Mas quando ela volta, depois de anos no estrangeiro, para o seu mundo, para o seu país, ela volta pior. E como as suas expectativas não se cumpriram, o que acaba acontecendo na vida dela? Essa situação a leva a uma postura de amargura e a culpar ao Senhor por suas consequências. Esse texto de Ruth 1:20 mostra isso para a gente. Não me chamem. Ela voltou ao país dela, ela encontrou pessoas que ela já conhecia, o pessoal a viu e disseram: ei, é Noemi que voltou. E ela diz: não me chamem Noemi, chamem-me Mara. A palavra Mara significa amarga, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Sabe o que é interessante? É que não tem nenhum lugar no texto de Ruth 1 que diz que eles oraram e buscaram o Senhor para fazer o que eles tinham que fazer, ou que diga que Deus mandou eles fazerem o que eles fizeram. Mas a conclusão dela, diante da situação que não correspondeu àquilo que ela queria, é que o Senhor fez aquilo com ela. O Senhor tornou a vida dela amarga. Olha só que texto interessante esse de Provérbios, capítulo 19, verso 3. É um texto que você deveria deixar gravado na sua Bíblia, mente e coração, ok? É a insensatez do homem, é a insensatez do ser humano, que arruína a sua vida. Mas o seu coração se ira contra o Senhor. São nossas escolhas, nossas decisões, nossos planos, nossos projetos, que acabam frustrando a nossa própria vida. Nossas posturas dentro do casamento, nossas posturas em relação ao nosso trabalho, nossas posturas em relação aos nossos relacionamentos dentro da igreja, nossas posturas na maneira que nós lidamos com as pessoas que nós encontramos todos os dias, nossas posturas, nossa postura de como a gente lida com os nossos filhos, nossa postura de como nós lidamos com os nossos pais. E aí as coisas não acontecem, as expectativas não são supridas, e a gente fica revoltado com Deus. Se Deus é todo poderoso, por que Ele deixou acontecer isso na minha vida? Talvez seja porque você semeou isso na sua vida. Então a questão para mim e para você essa manhã é: o que causa frustração no nosso coração? Onde
Você tem depositado as suas expectativas e elas têm sido frustradas. Onde nós temos investido energia, tempo, dinheiro, sonhos, anseios, e só temos visto as coisas piorarem. Como consequência disso, teu coração tem carregado o fel da amargura? Como consequência dessas coisas, a gente tem andado com o coração amargurado? A amargura tem sido um veneno que tem nos contaminado? Tem trazido a opção da existência para a vida da gente? Tem nos levado a dizer, como Noemi, me chamem de Mara, me chamem de amargo. Voltemos para aquela mulher de Marcos 5. É interessante que, embora o texto descreva toda essa situação em sua vida, parece que ela não foi tomada, não foi dominada pela amargura. O texto em nenhum momento diz que ela se tornou amargurada. Aí a minha pergunta é, por quê? O que aconteceu na vida dessa mulher que fez com que ela não tivesse as suas expectativas respondidas, e mesmo assim o seu coração não foi tomado pela amargura? E a resposta disso para mim está dentro do ciclo, do que ela usufruiu como desintoxicação dessa amargura. No ciclo da reciclagem de hoje, o que deve acontecer? Qual deve ser a nossa desintoxicação dessa realidade das nossas expectativas frustradas que nos amarguram? Veja, o que nos desintoxica é redirecionarmos as nossas expectativas pela fé. O que acontece na vida dessa mulher é que, em algum momento nessa trajetória dela, ela começa a escutar a respeito de um homem chamado Jesus. O que muda na vida dessa mulher é que ela tem as suas expectativas redirecionadas para a pessoa de Jesus Cristo, que estava passando na sua calçada, estava passando pela sua rua. O texto diz assim, e eu usei aqui a tradução da versão atualizada, porque ela dá um enfoque mais claro naquilo que está sendo dito no original. O texto diz assim, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Tendo ouvido a fama de Jesus. A pergunta que a gente precisa fazer aqui é, o que ela ouviu? O que ela ouviu sobre Jesus? E a resposta para isso no Evangelho de Marcos é você ler o capítulo 1 ao capítulo 4. Ok? Você abre o Evangelho de Marcos e leia o capítulo 1 até o capítulo 4. E você vai ver o que ela ouviu sobre Jesus. Você vai ver que ela ouviu que esse homem, que está andando pelas ruas da sua cidade, que está passando pela sua calçada, ele expressa quem Deus é. Ela ouviu que esse homem, um dia, tocou num leproso impuro. E a lei dizia que se você que é puro, toca num leproso impuro, você vai ficar impuro. E algo extraordinário aconteceu. Ao invés daquele leproso impuro, como ela é uma mulher impura, como ela. Ao invés daquele leproso tornar Jesus impuro, Jesus o tornou puro. A pureza de Jesus, a saúde de Jesus invadiu o corpo daquele homem. E a sua pele ficou sadia. O seu corpo foi curado. O que ela ouviu a respeito desse Jesus
é que um dia ele estava na casa do Pedro, e tinha uma grande multidão, e aí 4 amigos chegaram carregando um 5º amigo, numa maca, porque ele tinha ficado aleijado. E eles quebraram a casa do Pedro, eles abriram o telhado, e eles baixaram o homem na presença de Jesus. E Jesus olha para aquele homem, e contrariando a teologia dos fariseus da época, que diziam que se você está enfermo é porque Deus está punindo você, Jesus olha para ele e diz assim: filho, teus pecados estão perdoados. E quando a turma critica, ele diz: ah é? Ah é? O negócio vai ser assim? Então levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o paralítico levanta e vai embora. O que ela ouve a respeito desse Jesus é que no final do dia, a cidade trazia todos os enfermos, todas as pessoas problemáticas, todas as pessoas possessas, todas as pessoas lunáticas, e todos eram curados. Em outro texto diz, muitos eram curados. O que ela ouve desse Jesus é que ele está acabando de voltar de uma viagem missionária internacional. Ele fora para a região de Gadara, que era do ladinho ali, mas era outra região, não era a região da Galileia, e ele se encontra com um homem possesso de uma legião de demônios, extremamente violento, que vivia no cemitério, no sepulcro, um homem que carregava consigo espíritos de morte, já estava vivendo ali, no cemitério, que era onde o diabo queria levá-lo, de vez. Ninguém conseguia conter o homem. Ele tinha uma força descomunal, prendiam ele com cadeias, ele arrebentava as cadeias, qualquer um que passasse por ali, ele pulava em cima do cara e enchia o sujeito de burdoada. Ele não ficava vestido, ficava nu. E Jesus tem um encontro com esse homem e o liberta. Ele fica sarado, sadio, são. Ele fica tão impressionado com Jesus que ele diz, eu quero ir com o Senhor. E Jesus diz para ele, não, volta para os seus e conte o que o Senhor fez por você. É isso que ela ouve de Jesus, em resumo aqui. Mas se você ler os 4 capítulos de Marcos anteriormente, você vai pegar vários outros detalhes lá. Essa é a fama de Jesus. Esse é o Jesus que está passando na porta da sua casa. Jesus nos revela um Deus que não apenas é poderoso, meu querido e minha querida. Ele revela-nos um Deus que é também totalmente bom. Você sabe disso? Deus não é apenas poderoso. Ele tem todo o poder, mas Ele também tem toda a bondade. Esse é o Deus que Jesus nos revela. Um Deus que se compadece de nós. Um Deus que deseja abençoar a nossa vida. Se nós realmente formos a Ele. Como essa mulher fez. Ao invés de persistirmos em nossos próprios caminhos. Veja, há um texto muito inquietante em Deuteronômio 29, 18 e 19 da palavra de Deus, que vem através do seu servo Moisés para orientar a nação de Israel sobre a realidade de que devemos deixar de insistir em seguir os nossos próprios caminhos, parar de achar que a gente pode manipular o favor de Deus e realmente vir a Ele com todo o nosso coração. Veja o que esse texto diz, cuidem, isso é uma palavra de exortação de Deus através de Moisés para a nação de Israel, mas que chega a nós também, ok? Fazendo as devidas adaptações. Cuidem que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor, o nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações, e para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Nenhuma raiz de amargura. Se alguém cujo coração se afastou do Senhor para adorar outros deuses, ouvir as palavras desse juramento, preste atenção nisso. Invocar uma bênção sobre si mesmo.
Ou seja, usar as palavras que Moisés acabara de dizer anteriormente, que são palavras de bênção. Se você ouvir sobre isso e você invocar uma bênção sobre você mesmo, usando as palavras de Deus, e pensar, estarei em segurança, muito embora persista em seguir o meu próprio caminho, trará desgraça, tanto a terra irrigada, quanto a terra seca. Eu vou traduzir para você, para nós aqui. O que Deus está nos dizendo aqui é o seguinte: parem de achar que vocês podem me enganar. Parem de achar que só pelo fato de vocês lerem a minha palavra, cantarem cânticos para mim, fazerem orações, invocarem minha bênção sobre vocês, mas vocês continuarem seguindo os seus próprios projetos de vida, isso vai trazer bênção para vocês, porque não vai. Isso vai trazer maldição. E não é porque Deus nos amaldiçoa, é porque nós não estamos indo de verdade a Ele. Nós continuamos fazendo as coisas do nosso jeito. A gente continua achando que a gente tem o direito de ficar amargurado com as pessoas, de ficar irritado com o outro, de retribuir, de dar o troco, de fazer assim, fazer assado. E aí nós dizemos, não, mas eu orei, eu li as Escrituras, eu disse que Deus é poderoso, eu invoquei sua bênção sobre mim. Isso trará maldição, não bênção. Veja, se essa mulher mantivesse a sua mente voltada para a religião, se ela mantivesse o seu foco no conceito de que os mestres da lei davam para uma situação como a dela, com aquilo que ela vivia, ela jamais iria romper o ciclo de amargura dela. Sabe por quê? Porque ela ia continuar sendo coordenada pela mentalidade da religião. Ela ia continuar olhando para a sua situação e ela ia continuar entendendo o seguinte: está acontecendo isso comigo porque eu devo ter feito alguma coisa muito ruim e Deus está me punindo. Esse homem que vai passar aqui é um mestre da lei, é um rabino, eu sou uma impura, eu não posso tocar nele. Se eu tocar nele, eu estou quebrando a lei, se alguém ver, eu posso morrer apedrejada. É por isso que o texto nos diz que ela faz isso com muito medo. Mas o que essa mulher faz? Ela quebra o ciclo da religião, ela quebra o ciclo da sua própria capacidade, do seu próprio esforço. A sua desintoxicação da amargura se dá porque ela redireciona as suas expectativas do que ela podia fazer para aquilo que Jesus podia fazer. Por o esforço dela para aquilo que Jesus podia realizar. Crendo realmente que Jesus trazia a bondade e o poder de Deus com ele. Por isso ela pensa, se eu tão somente tocar na orla da sua veste, eu vou ser curada. Ela deixa de ser mais uma na multidão, que vê e fala do que Jesus faz, para passar a ser uma filha abençoada pelo poder de Deus na sua própria vida. Por quê? Porque ela usa a sua fé de forma prática. Ela para de falar sobre, para ela experimentar nela, na vida dela. Ela vai até Jesus com a convicção de que se ela somente tocasse na ponta da sua veste, ela ia ser curada. Tudo ia mudar. Tudo valeria a pena. E sabe o que acontece? Ela é curada. É isso que acontece. Ela é curada. O texto diz que imediatamente a hemorragia dela cessa. Por quê? Porque de Jesus sai o poder e a bondade de Deus. O texto nos diz em Marcos 5,30 que no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder.
virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? E aí os discípulos, eles acharam, porque Jesus é um rabino, né? Eles acharam que já iam tomar uma bronca já, não é? Porque os rabinos eram cheios de 9 horas, não é? Só Jesus que não era, mas os rabinos não eram. E Jesus tinha uma multidão apertando ele, andando ali ao redor dele, tudo curioso para saber o que ia acontecer na casa de Jairo. E de repente ele para e fala: quem me tocou? Não fui eu. E ele começa a olhar os discípulos: Senhor, tenha paciência, como é que nós vamos saber quem foi? Está todo mundo aí, todo mundo tocando no Senhor? Ele, A versão de Lucas diz que ele diz assim: alguém me tocou porque de mim saiu o poder. Veja, nós estamos lidando, queridos e queridas, com algo muito sério aqui. Você não acha? Nós estamos lidando com algo muito sério aqui. A palavra de Deus nos diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, verso 16 diz: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tempos verbais são muito importantes. Ele não foi o poder de Deus. Ele não será o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Então, quando nós lemos os evangelhos e nós vemos as coisas que acontecem na história dos evangelhos, narrando o testemunho a respeito de quem Jesus é, e a gente olha e a gente considera isso uma realidade do passado, a gente não está lidando com o evangelho do jeito que a Bíblia diz que nós devemos lidar com o evangelho. Porque a Bíblia não diz para mim que o evangelho foi o poder de Deus quando Jesus estava aqui. A Bíblia diz para mim que o evangelho é o poder de Deus. Essa mulher teve sua vida transformada pelo poder que saiu da vida de Jesus Cristo. Esse poder é a presença do próprio Deus em Jesus, por intermédio do Espírito Santo. E o texto deixa claro para a gente que esse poder é acessado por essa mulher, pela fé. O próprio Jesus reconhece isso. O próprio Jesus diz que a diferença de tanta gente tocando nele, com essa mulher que tocou nele, é que a fé dessa mulher ativou o poder de Deus que estava na vida dele. E pela bondade de Deus, esse poder fluiu sobre ela. E ela foi curada. Marcos 5,34, Jesus diz assim, o texto diz assim, então ele disse: filha, a sua fé te curou. Preste atenção nisso. Eu sei que muitas e muitas vezes a gente tem dificuldade com essas coisas em relação à nossa teologia. Mas veja, há muito tempo eu já aprendi que se a minha teologia não se encaixa na Bíblia, a minha teologia tem que mudar. Não a Bíblia, a minha teologia. A gente pode querer explicar que Jesus fez isso porque Ele é Deus, e Ele é Deus, mas não é essa a explicação que Jesus dá. Jesus não diz para ela: ei, você foi curada porque eu sou Deus. Jesus diz: você foi curada por sua fé. Sua fé te curou. Você veio a mim com a postura correta. Você veio a mim com a atitude correta. E a sua postura correta, a sua atitude correta, liberou quem eu sou, o poder do Pai que está em mim, a bondade do Pai que está em mim, contida em mim, foi liberada de mim por causa da sua fé. É o que Jesus está dizendo aqui. Por causa de uma postura correta da parte daquela mulher. Agora preste atenção em mim, por favor. Jesus não mudou. Ele não mudou. Então, queridos e queridas, nós não podemos dizer que as coisas não mudam na nossa vida por causa dele. Se as coisas não mudam na nossa vida, se a amargura não sai do seu coração, é por sua culpa. É você o culpado, não Jesus. Eu sou culpado, não Jesus. Se coisas não mudam na nossa história, não é porque Deus quer nos castigar, não é porque Deus está nos punindo. Não é porque Deus está irado conosco,
Esse não é o Deus que Jesus revela. Por que que não muda? Não muda porque tem uma multidão seguindo Jesus, uma multidão encostando em Jesus e nada acontece. Mas aí vai uma mulher, com uma postura correta de coração. E algo acontece. Algo acontece. Jesus está vivo. Ele veio, viveu uma vida de plena obediência aos propósitos do Pai, para levar sobre ele toda a nossa rebelião e todas as consequências da nossa rebelião. Jesus trouxe o reino de Deus, e com ele invadiu o nosso universo rebelado. Através da sua ressurreição, Jesus está sujeitando todas as coisas novamente ao governo amoroso do Pai. Então a questão aqui para nós é, pelo menos é a que vem no meu coração, tantas vezes em relação a tantas coisas na minha vida, eu creio nesse Evangelho. Onde está o poder do Evangelho na minha vida? Se nós afirmarmos aqui hoje que nós cremos no Evangelho, então eu tenho uma pergunta para você. Onde está o poder do Evangelho na sua vida que não muda coisas que precisam ser mudadas? Onde ele está? Que Evangelho é esse que nós estamos crendo? Que Evangelho é esse que nós estamos crendo? Sabe, eu acho que chegou a hora da gente parar de ficar dando essas desculpinhas e jogar a culpa nas costas de Deus. Não, porque essa é a vontade dele. Não, a vontade de Deus não é que você tenha uma vida amargurada. Não é a vontade dele. Essa não é a vontade dele para você. Não é. Então a gente tem que parar com isso. Esse não é o Deus que Jesus revela. Está na hora da gente começar a ter a coragem de olhar para nós e dizer, não, eu sou o problema. Eu estou agindo como Noemi. E eu estou colocando a culpa depois em Deus. Não. Eu vou começar a agir como essa mulher. Se continuamos frustrados e amargurados, é porque não temos redirecionado pela fé nossas expectativas a Jesus Cristo. Se você continua frustrado e amargurado com o seu casamento, é porque você não está redirecionando a sua fé a Jesus. Você está continuando mantendo a sua expectativa no seu cônjuge, no seu filho, no seu patrão, no seu amigo, no irmão da igreja. Redirecione isso para Jesus. Redirecione a expectativa para Jesus. É porque afirmamos que cremos nele, mas nós não nos movemos em sua direção para tocá-lo. A gente continua andando ao lado dele no meio da multidão, para ver o que ele vai fazer na casa de Jairo. O que ele vai fazer na casa de Jairo? Mas nós não tocamos. Pode ser porque, assim como aqueles que foram exortados por Moisés, nós estamos achando que se pedirmos a bênção de Deus sobre nossa vida, sem querermos nos render de coração ao Deus da bênção, nós seremos abençoados. Mas, na verdade, só carregamos mais amargura para a nossa vida. Então, meus amados, o que a gente tem que fazer é redirecionar. O que nós temos que fazer é, de fato, redirecionar completamente as nossas expectativas para a vida de Jesus. Nós precisamos de uma fé viva, que seja depositada no poder de Jesus, que é fruto da sua bondade. Eu preciso disso todos os dias. Você precisa disso todos os dias. Não é de vez em quando, é todos os dias. Nós precisamos acolher a graça do Pai. Nós precisamos deixar de lado as nossas tentativas para fazer a vida funcionar e não perder a chance de correr para os braços amorosos de Jesus. Sabe por quê?
Porque ele continua passando pela sua calçada. Ele continua passando. Ele continua perto de cada um de nós. Através do seu Espírito. Agora, se nós fizermos isso, e a nossa emoção for reciclada, qual será a nossa experiência? A nossa experiência será de uma paz permanente. Ouça essas palavras finais de Jesus para aquela mulher. Ele diz para ela assim: vá em paz e fique livre do seu mal. Vá em paz e fique livre do seu mal. Quantos aqui essa manhã estão precisando sair daqui em paz e livre do seu mal? Livre do seu rancor, da sua indignação, da sua amargura, do seu descontentamento. Livre, leve. Quantos aqui? Quantos de nós aqui não estamos carregando coisas de anos na nossa vida e a gente só vem somando? Não é? Você traz amargura lá da época que você discutiu e brigou com o seu irmão. Tinham sociedade, brigaram, separaram, aí ficou amargurado. E só vem juntando. Traz amargura no seu coração desde aquele dia que o seu filho virou para você e falou assim: não, eu não gosto de você, pai. E continua carregando. Desde o dia que o seu cônjuge falou algo para você e deixou você amargurado, e você continua juntando amargura. Meu querido e minha querida, o Evangelho é uma realidade. Ele é uma realidade. Nós precisamos fazer uso disso. Jesus é real. O resultado na vida daquela mulher, em termos de suas emoções recicladas, foi que ela saiu dali carregando com ela uma paz permanente. Isso significa que essa mulher nunca mais foi decepcionada? Isso significa que essa mulher nunca mais teve problema na vida dela? É lógico que não, ela continuou vivendo, ela não ia ter mais a hemorragia, mas certamente ela ia ter outros problemas. Mas Jesus diz para ela: a paz vai com você. Você está livre permanentemente. Livre de uma vida de amargura, que carrega no nosso coração, carrega o nosso coração de ansiedade, de medo, de ira, de rancor, de uma vida sem paz. Veja, isso é bem prático. Eu queria que nós parássemos agora e avaliássemos. Pare agora e avalie nesse momento a sua vida. Avalie a sua mente, seus relacionamentos, suas emoções, etc. Seja honesto e honesta. O que é que nos marca? O que tem te marcado? Quais sentimentos prevalecem? O que é que te acompanha? Qual é o avião que continua girando, esperando ordem de pousar? Quando o poder de Jesus Cristo nos atinge, Ele nos transforma, Ele nos inunda da vida poderosa de Jesus. Assim como aquela mulher foi inundada pela saúde de Jesus, pelo poder de uma vida 100% saudável que Jesus tinha e que entrou nela e que a curou. Esse poder que inundou a vida daquela mulher de paz, a paz que Jesus carrega nele, porque Ele é o príncipe da paz. Ele libera essa paz permanente sobre nós. É por isso que a palavra de Deus nos diz, em Efésios capítulo 4, versos 31 e 32,
Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Veja, por que a Bíblia diz isso para a gente? Ela não está dizendo aqui para você se esforçar para fazer essas coisas. Ela está te dando essa ordem porque a vida de Jesus está em você. O poder do Evangelho está em você. O poder do Evangelho está em mim. Nós podemos fazer isso, nós podemos viver assim. Sabe, a cada dia eu tenho ficado mais cansado e mais frustrado de olhar para a igreja e de ver cristãos que afirmam ser discípulos de Jesus, que têm a herança do reino de Deus presente nas suas vidas, vivendo como aquele filho da parábola que vai embora da sua casa de comida de porcos. Existe um poder em nós que não está presente na vida de nenhuma outra pessoa que não se relacione com Jesus. Então pare de comer comida de porcos, pare de ficar tendo as emoções que não tem nada a ver com a sua vida, com a sua realidade. O reino de Deus chegou, ele não foi embora, ele está aqui. É uma realidade, é plena, para de dar desculpa. Para de se iludir. Ah, o pastor anda muito bravo, eu não venho mais nessa igreja. Ok, pare de vir nessa igreja. Pode parar. Porque o que nós estamos falando e o que nós estamos fazendo tem a ver com sermos discípulos de Jesus. É isso que nós queremos ser, discípulos de Jesus. Nós não queremos ser religiosos. Nós não queremos ser pessoas que carregam a religião consigo. Nós queremos carregar a vida de Jesus conosco. Então sim, se eu pudesse nesse momento abrir a sua cabeça, enfiar dentro dela o que eu estou falando, eu faria isso. Mas eu não posso. O máximo que eu posso fazer é isso que eu estou fazendo aqui, sabe? Tentar pregar isso com toda a paixão e com toda a energia do meu coração. Clamando ao Espírito Santo de Deus que o seu coração não se endureça diante dele. Que você acolha a palavra como um bom solo que produza 100, 60 e 30 por 1. Porque isso vai ser maravilhoso para a sua vida. Isso vai ser maravilhoso para você. Isso vai abençoar a vida do seu cônjuge, vai abençoar a vida dos seus filhos, vai abençoar a vida dos seus pais, vai abençoar a vida da igreja, vai abençoar a vida dos seus amigos de trabalho, vai abençoar a vida dos seus vizinhos, vai abençoar quem dirige você do lado do trânsito, vai abençoar todo mundo. Todo mundo. Isso é possível, porque a graça que nos é oferecida pelo Evangelho nos enche com a vida do Espírito Santo que estava em Jesus Cristo. E aí, eu acho que nessa série, cada mensagem eu vou ter que citar esse texto de novo. Aí, Gálatas 5, 22, 23 diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria e, vamos falar juntos, e paz. Então veja, quando Jesus diz para ela, mulher, vai, a tua fé te salvou, vai em paz. Ele não está falando de um mero sentimento. Ele está falando de uma realidade que vai estar na sua vida, na minha vida, que estaria na vida dela. Porque o Espírito Santo de Deus é a paz de Deus, é em nós. E os outros frutos. Se nós queremos viver uma vida descontaminada, então, da amargura, nós precisamos ver o nosso descontentamento afetado por nossa expectativa ser depositada completamente na bondade de Deus, revelada por Jesus, na experiência com o seu poder, operando em nós. Você precisa redirecionar para Ele as suas expectativas. Quando isso acontecer, a paz irá nos acompanhar permanentemente. Não de vez em quando. Não quando as pessoas estão concordando com você. Mas ela vai te acompanhar, você vai deitar e você vai ter paz. O seu coração não vai ficar sendo atormentado por essa situação, aquela, por essa pessoa, aquela. Você vai ter paz, independentemente das circunstâncias ao seu redor, independentemente de como nós estamos lidando com aqueles
que nos condenam, nos amaldiçoam, nos destroem. Nós seremos livres. Livres para irmos cheios da paz de Deus, carregando conosco a certeza de que a amargura nunca mais produzirá raiz em nosso coração. Ela vai poder querer sobrevoar nossa cabeça, mas ela nunca mais vai colocar raiz no nosso coração. E quando ela sobrevoar, a gente vai dizer: saia daqui, porque eu já carrego toda a paz de Deus comigo. 3 questões para a gente pensar ao longo dessa semana. Hoje, você encontra amargura em seu coração? Você precisa ter coragem de ser muito honesto com você. A amargura. Provavelmente, ela está diretamente ligada à frustração em relação a alguém ou alguma coisa. A questão é, o que é que você vai fazer com isso? A questão não é você não ter amargura ou você fingir que não tem amargura. A questão é, o que você vai fazer com isso? Em nome de Jesus, pelo poder do Evangelho, redirecione suas expectativas a Jesus. Vá até Ele, com todas as suas frustrações. Faça isso. Faça isso agora. Ele está aqui, toque nele. Toque nele. Como aquela mulher, toque nele, pela fé, diga: Jesus, se o Senhor está aqui, o Senhor, não tenho como esconder nada do Senhor. O Senhor sabe como eu ando frustrado com isso, com aquilo. O Senhor sabe como eu ando frustrado com essa situação, com aquela situação, com essa pessoa, com aquela pessoa. Senhor, eu quero tocar no Senhor. Eu quero que esse fluxo de sangue seja interrompido. Eu não quero mais viver carregando isso comigo. Faça isso. Feche os seus olhos. Eu quero te dar um tempo para você fazer isso agora. Faça isso. Essa é a minha decisão. Qual é a sua decisão? Eu não vou viver carregando amargura. Você sabe quando você está carregando amargura, quando uma determinada situação não sai da sua cabeça. Uma determinada pessoa não sai da sua cabeça. Você está sempre falando, sempre reclamando, sempre inquieto com aquilo. É porque você está carregando amargura. Senhor, nós tocamos em Ti agora. Pela fé que o Senhor tem nos dado, nós tocamos em Ti agora, Jesus. Que saia poder do Senhor e nos inunde, para nós termos esse fluxo de amargura interrompido definitivamente no nosso coração, na nossa mente, Senhor. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Segunda questão. Pessoas amarguradas contaminam. Sabia disso? Amargura, se a gente pudesse usar aqui um exemplo, é como o vírus de gripe. Se você estiver no mesmo ambiente de uma pessoa amargurada, você vai se tornar uma pessoa amargurada. Daqui a pouco você está amargurado que nem aquela pessoa. Aquilo que afetou aquela pessoa começa a afetar você, aquilo que descontenta aquela pessoa começa a descontentar você também. A amargura contamina outros que estão ao nosso redor. A palavra de Deus diz isso para a gente. Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz isso. Então que tal sair daqui hoje mesmo, carregando essa paz permanente, ao invés da amargura que envenena todo o ambiente? Saia daqui rompendo esse ciclo. Saia daqui consciente de que você sabe que a amargura contamina, e talvez você saiba de relacionamentos e de pessoas com quem você tem estado, que está te contaminando com amargura. Rompa isso. Diga: a partir de hoje, eu não vou mais estar nesse ambiente, eu não vou mais estar com essas pessoas. Porque toda vez que eu saio com o meu coração amargurado.
Eu saio com o meu coração irritado, eu saio com o meu coração pesado. Sabe aquelas rodinhas de trabalho que você reúne ali na hora do cafezinho, né? E daqui um pouquinho, estava tudo certo, né? Daqui um pouquinho você sai dali irritado com o chefe. Porque você se juntou ao lado de outras pessoas que começaram a falar com o chefe, você não tinha nenhum problema com o chefe, você não estava achando nada de errado em nada, de repente você começa a achar que está tudo errado. Por quê? De onde vem isso? Bom, você pode me dar a explicação que você quiser. A Bíblia me dá essa explicação. Hebreus 12, 15. Isso vem de amargura. Ambientes amargurados contaminam. Pessoas amarguradas contaminam. Então você, por um lado, tem que deixar de lado a amargura na sua vida, mas por outro lado, você também precisa sair de ambientes amargurados. Terceiro, durante essa semana, não abra mão de ir até Jesus para ter momentos de intimidade, de refrigério, de cura para suas frustrações. Seja intencional e disciplinado em momentos de oração, de leitura da palavra, de adoração. Isso são tesouros do reino para a gente. É herança do reino para a gente. Isso é valioso demais. A gente precisa fazer isso continuamente. Então tome essa decisão. Seja disciplinado, seja intencional na sua vida de relacionamento com Deus. Ele está sempre lá, sempre pronto para te esperar. Se você demorar uma semana para ir, Ele vai estar lá uma semana te esperando. Se o único momento que você tem com Ele é esse aqui, Ele fica uma semana te esperando. Mas a expectativa dEle é que todos os dias você tenha acesso a Ele. Todos os dias você tem uma porção da graça dEle, fluindo da vida dEle. Fluindo de você, porque a vida dele está em você, e porque você a ativou com a sua busca por ele, com a sua resposta ao amor dele. Vamos orar, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, Tua palavra nos diz que é o Senhor quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, todos os dias eu preciso ser convencido. Todos os dias nós precisamos ser convencidos. E nós cremos porque a Tua palavra nos diz assim que todos os dias o Senhor faz isso. Todos os dias o Senhor quer moldar em nós um pouco mais da imagem de Jesus que está em nós. Mas a Tua palavra também nos diz que nós podemos interferir nisso, nós podemos te entristecer, nós podemos te apagar, Espírito Santo de Deus. E eu peço em nome de Jesus, para cada um de nós aqui, que essa não seja a nossa decisão, que essa não seja a postura do nosso coração. Mais uma vez eu te peço, Pai, livra-nos dessas emoções que nos intoxicam. Livra-nos, ó Senhor, da vingança. Livra-nos, ó Senhor Deus, da amargura. Em nome de Jesus. Amém.